Bem-vindo ao Releituras do Reino Celestial, onde cada história é renascida através da voz, da imagem e da emoção. Hoje, iniciamos a jornada de sobrevivendo como um gênio em tempo emprestado. Um conto sobre um destino condenado e um possível despertar. O luar se curvava suavemente sobre a margem do rio naquela noite. E foi então que um estranho bateu no portão da mansão. Alto, de orelhas longas e feições de outro mundo. Ele exalava um aroma de folhas frescas, e seu olhar cortava o silêncio da noite. Disse que buscava abrigo por uma noite, e, em troca, oferecia seus conhecimentos médicos. O porteiro, encantado e intimidado, não ousou tratar o visitante com desrespeito. Chamou o dono da mansão, que, com um bebê recém-nascido nos braços, viu no estranho uma esperança silenciosa. O homem segurou o bebê, e em seus olhos, um lampejo de algo que nem os deuses ousariam pronunciar. Então, falou, com a voz calma de quem já conheceu muitos fins antes mesmo de começarem. Será difícil para essa criança viver além dos 20 anos. É da natureza dele. Você acredita nessas coisas? O estranho acariciou suas longas orelhas, como quem pondera sobre o ciclo da vida, e respondeu. Você já ouviu falar de artistas marciais que usam o dantian superior? Eles se embriagam da energia celestial, mas não conseguem controlá-la. O que chamam de ascensão é apenas um fim disfarçado de glória. Parece um castigo divino. Que homem patético. E você se diz pai? O pai levantou-se, ofendido. O orgulho falou mais alto. Já ouvi o suficiente. Qual é a sua origem? Origem? Mesmo que o avô do seu avô tenha vindo pra cá, pra mim, isso foi ontem. O estranho foi expulso da mansão, mas deixou palavras que assombrariam o tempo. Se tivesse nascido em Shaolin, dominaria as 72 artes. Na seita demoníaca, seria um imperador do caos. Mas ali, naquele canto esquecido, odiado por todos, ele morreria jovem, sem meios de sobreviver. A menos que ele acorde sozinho. Então, talvez. Você está dizendo que isso é um castigo divino. A mãe dele morreu ao dá-lo à luz. O homem franziu a testa. Pela primeira vez, sua expressão era de algo próximo a compaixão. O ponto Baiui está excessivamente aberto. Nunca vi um bloqueio tão extremo. É como se o crânio dele estivesse completamente aberto. 9 veias encurtadas. Justamente, essa condição leva à morte. Chamam de ascensão, mas isso é apenas o fim. O destino dessa criança foi selado antes mesmo de sua primeira palavra. Mas o tempo, às vezes, guarda desvios inesperados. Naquela noite silenciosa, um presságio foi deixado. Um destino selado, uma vida marcada pela morte antes dos 20 anos. Mas o tempo passou, e com ele, nasceu uma força que desafiaria as certezas do céu. Não longe dali, um garoto forjava o próprio caminho, entre o desprezo e a disciplina, entre o silêncio e a espada. O tempo passou desde aquela noite silenciosa. O bebê, marcado por um destino frágil, cresceu longe do amor, mas não do esforço. Agora, ele se chama Jeon Yong-shin, e mesmo sem saber, seu corpo carrega a promessa de algo que o mundo ainda não compreende. O menino se movia em silêncio. Sentava, levantava. Sentava, levantava. Carregava nas costas um tronco grosso de madeira, pesado bastante para esmagar qualquer garoto de sua idade. Mas ele não tremia. Não reclamava. Não cedia. Seus músculos das costas estavam tão definidos quanto os de um guerreiro veterano. Às vezes, assumia a postura do cavalo, os joelhos dobrados, as costas retas, uma técnica antiga, usada para treinar a base de qualquer arte marcial verdadeira. Esse garoto era Jeon Yong-shin, terceiro filho da família Jeon, residente de Anon. Tinha apenas 15 anos. E já parecia feito de pedra e aço. Jovem mestre, é hora do jantar. A voz ecoou do campo de treinamento, vinda de um servo da casa. Mas Yong-shi não respondeu. Estava concentrado. Só mais 10. Murmurou. 10 repetições depois, finalmente deixou cair o pilar de madeira no chão. Pegou sua camisa. Cobriu o peito. E olhou para as mãos calejadas com um misto de orgulho e frustração. Não era grande em estatura, mas havia algo em seu corpo. Uma firmeza, uma densidade. Era como se cada centímetro seu tivesse sido moldado com paciência, como um diamante surgido da terra por esforço próprio. Mesmo ele achava aquilo estranho. As artes marciais da família Jeon
estavam, de certa forma, ultrapassadas. Enquanto seus irmãos se contentavam em sentar com as pernas cruzadas, respirando a energia natural da manhã, Yong-shin fez algo ousado. Abandonou o método tradicional. Reconstruiu tudo do zero. Transformou o que era respiração imóvel em movimento. Criou o que chamou de treinamento dinâmico, onde o corpo inteiro era forçado a acumular energia pela ação. E funcionou. Desde criança, sua energia fluía com naturalidade. Os pontos de acupuntura em seu corpo vibravam com força. A resistência era muito além do que se espera de um ser humano normal. Ele tentou ensinar aos irmãos, mas recebeu apenas desprezo. Você criou uma arte marcial. E se morrermos por desvio de ki, você assume. Acha mesmo que é um grande mestre. A zombaria foi suficiente para calar qualquer tentativa. E ele desistiu. Naquele dia, Jeon Yong-shin entendeu uma coisa. Não importava quanta verdade houvesse em seu esforço. O mundo preferia zombar de quem ousava inovar. A dor não veio só do pai distante, mas também dos irmãos. E era isso que doía mais, o fato de que eles estavam certos. Ou talvez, nem tanto. Grão-mestre, murmurou, exausto. No mundo marcial, grande mestre era o título de quem fundava técnicas. Criadores, inovadores. Figuras como Zan Sanfen, o patriarca de Wudan, ou Bodhidharma, o pilar de Shaolin. Jeon Yong-shin não se achava um deles. Ele só queria que todos treinassem juntos. Mas acabou treinando sozinho. Sempre sozinho. E os frutos desse isolamento estavam ali. Seu corpo era a prova viva da eficiência do que ele criou. Seu método atingira o limite. Nem mesmo um monge de Shaolin teria músculos tão compactos, tão disciplinados. Talvez, pensava ele, estivesse se enganando. Ou talvez fosse só um sapo no fundo do poço, vendo apenas o céu de Anon. Jovem mestre. A voz do servo voltou a soar. Já estou indo. Respondeu, finalmente. O chefe da família era um homem frio. Sua mãe, a terceira esposa, havia morrido ao dá-lo à luz. Na vila onde superstição e tradição andavam de mãos dadas, isso era motivo suficiente para tratá-lo como um fardo. Ele era a criança que matou a mãe ao nascer. Ninguém o amava ali. Nem pai, nem irmãos, nem servos. Só restavam as artes marciais. E ele as abraçou. Caminhando pelos corredores, ouviu os filhos dos outros recitando textos. Capítulo 1, versículo 4. Dos portões do céu, camaradas de orelhas longas. Versículo 8. O grande demônio perseguiu os camaradas. Ele reconhecia cada frase. Já tinha lido todos aqueles livros. Sorriu de leve. E passou reto. No salão de refeições, foi recebido pelo meio-irmão mais velho com um sorriso falso. Você está atrasado, garoto tolo. Faz tempo, irmão. Respondeu Yong-shin, educadamente. A mesa era longa. Formal. O patriarca à cabeceira. A senhora mais velha e a segunda esposa ao lado. Os irmãos, suas esposas e filhas enfileirados em seus devidos lugares. E Yong-shin, no extremo oposto. Tecnicamente um descendente direto. Mas tratado como alguém distante. Isso o favorecia. Sem obrigações. Sem deveres. Apenas tempo para treinar. A ocasião era um banquete. Seu segundo irmão seria levado para treinar com os mestres da seita Zongna, uma das 9 grandes escolas de artes marciais. Era uma honra. Mesmo durante a fome que assolava o continente, a comida era farta. E a bajulação também. O chefe da família erguia sua taça, orgulhoso. Eu poderia ter me tornado discípulo da seita Zongna, mas sacrifiquei isso pelo clã. Agora meu filho segue esse caminho. Uma glória. Yong-shin apenas comia. Não precisava bajular ninguém. Até que o olhar do patriarca o alcançou. Soube que você treina a espada divina Jeon. Como está o progresso? Yong-shin endireitou a postura. É uma técnica difícil. Ainda estou longe da maestria. Estou envergonhado. Mentira. Ele havia superado aquela técnica. A achava superficial, incompleta. Uma derivação simplificada das técnicas de Zongna. Mas isso era segredo. Porque se revelasse suas modificações, talvez não restasse lugar algum para ele. O pai estalou a língua. Seus irmãos buscam grandeza. Devem se esforçar mais. Eu entendo. Respondeu, curvando-se.
E voltou a comer, sem prestar atenção nos olhares. Então, tudo mudou. Os mestres da seita Zongnan chegaram. O salão virou um caos. O patriarca levantou-se correndo. Todos o seguiram. Yonxin hesitou, mas decidiu ir também. Afinal, quando mais veria com seus próprios olhos os mestres de uma das 9 grandes seitas? Na entrada, 3 pessoas aguardavam. O patriarca se curvou profundamente. Entre os convidados, uma mulher chamava a atenção. Cabelos dourados como ouro derretido. Orelhas longas como folhas de salgueiro. Uma elfa. Linda como uma fada caída dos céus. Raça élfica, murmurou o irmão. Yonxin, quieto, apenas observava. Ele já ouvirá histórias. Diziam que um elfo visitou sua casa no dia de seu nascimento. Mas ninguém nunca quis confirmar. Agora, ali diante dele, estava a prova viva de que lendas podem se tornar realidade. A elfa falou. Sou Ye Yusin, anciã da seita Zongnan. O salão se curvou como se ela fosse uma divindade. Yonxin apenas inclinou a cabeça. Então, seus olhos cruzaram com os dela. Ela sorriu. E naquele instante, sem saber porquê, Jeon Yonxin sentiu algo despertar. Algo familiar. Naquela manhã, após um banquete de despedida e uma troca de olhares que tocou algo inexplicável em sua alma, Jeon Yonxin despertou diferente. Algo havia sido plantado em seu coração, e esse algo, mesmo silencioso, começava a florescer. Espada divina Jeon, forma de energia, florescente e elegante. A lâmina cortou o silêncio da noite. Jeon Yonxin moveu-se como um vulto sob o céu escuro. A espada seguia sua vontade. Era como se ele não empunhasse a lâmina, mas a própria vontade da lâmina fluísse através de seu corpo. A espada divina Jeon era composta de 3 princípios e 21 formas. Era imponente, respeitável e limitada. Ela imitava o misticismo taoísta da seita Zongnan, mas não carregava em essência. Parecia um espadachim mundano tentando emular um monge. Yonxin sentiu isso, com clareza e instinto. Ele compreendeu algo naquele instante. Um espadachim que busca fama precisa de impacto. Um espadachim mundano precisa de velocidade. Sua espada se aliviou. Seus músculos tensionaram-se. A energia de seu treinamento dinâmico percorreu os tendões como trovão silenciado. A velocidade assumiu o controle. Asterisco Saak. Asterisco. O ar da noite foi dilacerado. Os pássaros se dispersaram em pânico. Não era mais a espada divina Jeon. Era algo novo. Algo dele. Isto é velocidade. Disse, olhando a própria mão. A empunhadura mudará sozinha. O polegar e o indicador assumiam a liderança, leves, naturais. Aquilo era criação. Era nascimento. E acima de tudo, era divertido. Praticou mais vezes. A lâmina tornava-se extensão de seus pensamentos. Seu sorriso crescia. Mas então, ergueu os olhos. O céu, negro como seda ancestral. As estrelas, ocultas. A lua, ausente. Se quiser treinar ao amanhecer, é melhor dormir. E assim fez. Sem suor, sem cansaço. Deitou e apagou. Ao acordar, a decisão estava tomada. Hoje ele se sentaria à mesa com os mestres da seita Zongnan. Não por vaidade, mas porque algo neles o havia tocado. Inspirado. Não importavam os olhares, nem os sussurros. Ele caminharia com convicção. Na mesa, encontrou a presença dos mestres. Entre eles, Ye Yusin, a anciã elfa. Seus olhos claros refletiam uma sabedoria inatingível. Ela sorriu. Um gesto leve. Mas em Yonxin, aquilo causou um impacto. Aquela energia não era apenas forte. Era limpa, brilhante, elevada. Seu pai tentou disfarçar, envergonhado. Desculpem, meu filho é um tanto indisciplinado. Mas Yonxin apenas se curvou discretamente. Continuou comendo. E, por dentro, tudo em sua alma girava. Ele havia entendido algo que jamais aprenderá na família Jeon. O corpo é um recipiente, um vaso. E agora que ele o fortaleceu, era hora de preenchê-lo. Seu treinamento dinâmico não havia acabado. Ele podia evoluir. Agora ele sabia como. Enquanto isso, no quarto dos hóspedes, Yusin tomava chá com seus discípulos. A fragrância sutil, os gestos cerimoniais e as conversas,
Tudo demonstrava que não estavam ali por acaso. A seita da espada virá. Disse ela. Estamos preparados. Responderam os discípulos, confiantes. Mas Yusin parecia pensativa. Aquela criança, o terceiro filho, ele tem algo diferente. Com mais de 200 anos de vida, Yusin aprenderá a reconhecer os raros que desafiam o destino. Ela o sentiu em Yonxin. Talento. Sim. Mas não só isso. Ele era peculiar, como se estivesse deslocado no mundo. Um mistério encarnado. Mas não havia tempo para desvendar mistérios. Havia guerra à frente. A seita da espada se aproximava. E então, um encontro inesperado. O mordomo-chefe se aproximou de Yonxin. Olhos firmes, mas tristes. Terceiro jovem mestre. Fiz algo errado. É a vontade do chefe da família. Yonxin compreendeu. E, mais uma vez, silenciou. Ele estava fora das decisões. Fora dos planos. Mas dentro de si, tudo estava em chamas. Obrigado, chefe de mesa. Espero os novos equipamentos de treino. E partiu. Respirou fundo. Ajustou o ki. E prometeu a si mesmo. Vou refinar meu treinamento. Ele não é o fim, é o começo. Se você chegou até aqui, é porque curte esse tipo de história tanto quanto eu. Então já aproveita para deixar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer. E se quiser continuar acompanhando as próximas reviravoltas de Yonxin, se inscreve e ativa o sininho. O reino celestial só está começando a se revelar. Enquanto os ecos da presença de Ye Yusin ainda pairavam na casa da família Jeon, e o corpo de Yonxin vibrava com os fragmentos de iluminação recém-descobertos, a noite chegou, sem aviso, sem piedade. A calmaria aparente, a respiração controlada e o treinamento contínuo, tudo desmoronaria antes que o amanhecer trouxesse qualquer promessa de segurança. E o que viria, selaria o destino da família inteira. Desta vez, ele não foi ao salão de treinamento. Preferiu o quarto. Um espaço onde o som não entrava, onde ninguém ousava atravessar a porta. A posição era familiar, pernas cruzadas, costas eretas. Mas o objetivo, agora, era outro. Ele não buscava moldar o corpo. Buscava refinar o espírito. O silêncio era absoluto e necessário. Uma única perturbação externa poderia custar sua vida. O fluxo de energia interna era delicado. Uma distração, e seus meridianos poderiam colapsar. A consciência, sumir. O coração, parar. Mas ele respirou, calmamente, e mergulhou dentro de si, inteira. A técnica era sua, refinada ao longo de meses, costurada com suor e sangue no campo de treinamento. O treinamento dinâmico da família Jeon tornará-se algo mais. Inspirar, redirecionar, integrar. O que fluiu era diferente do que aprenderá nos livros antigos. Diferente do que vira em seus irmãos. Diferente até mesmo dos mestres da seita Zongna. Seu corpo não era mais o mesmo. Mas então, algo errado. Seu ponto de acupuntura Baiui, no topo da cabeça, queimava. Aberto demais. Exposto. Era como se o céu estivesse tentando entrar à força em sua mente. E se aquilo não fosse contido, morreria. Ele levantou-se. Cambaleante. Abriu a porta. E foi atingido. Não por uma técnica, mas pelo cheiro de sangue. A casa estava silenciosa. Demais. Servos caídos, olhos vazios, peitos perfurados de forma idêntica. Não era um roubo. Não era uma briga. Era uma execução. E então, as espadas. Os sons. A presença. Invasores. O terceiro filho desta casa. Disse, com firmeza. O inimigo atacou sem hesitar. Mas Yonxin já via. O vento. Pegou o pulso. Torceu. Derrubou. Não era técnica aprendida. Era puro instinto. Uma mulher ruiva tentou pará-lo. Seu sangue foi o próximo a jorrar. Ele sentiu a diferença. Não hesitava mais. Seu corpo não tremia. Seu pulso não errava. Você não pode me matar. Desafiou o garoto. Então, o chão tremeu. Uma presença surgiu, cortando o ar. O mestre da seita da espada apareceu. Nem mesmo os anciãos da seita Zongnan conseguiram pará-lo. Ye Yusin sangrava. A casa estava em ruínas. Yonxin correu. Avançou. Transpassou. E, pisando no corpo do oponente,
Olhou para o monstro à sua frente. Mesmo agora, você pode me matar. O sangue ainda escorria pelos corredores. As paredes da mansão Jeon, silenciosas, pareciam ouvir cada gemido, cada respiração presa. Jeon Yong-shin, de olhos cerrados e corpo ainda banhado pela energia interna que mal havia domado, permanecia firme, mas vazio. A cada passo pelo salão devastado, ele deixava para trás não apenas cadáveres, mas parte de si mesmo. Seus pés se detiveram. Uma voz explodiu, cortando o vácuo de silêncio. Bastardo maluco! Mate-o! Bastardo maluco! Mate-o! Os gritos se erguiam como lanças em meio à poeira do salão destruído. Os companheiros do homem caído ruíam em raiva, mas Jeon Yong-shin sequer se movia. A espada continuava cravada no peito do inimigo. Ele não a retirava. Tampouco tremia. Apenas fitava o mestre da seita da espada com olhos endurecidos. Quer eu morra agora ou mais tarde. Foi nesse instante que ele compreendeu. Sua vida terminal, sua existência fragmentada, não era uma maldição passageira. Era a verdade. O último pilar de sua sanidade desmoronava com o sangue derramado. Uma voz grave se ergueu, reverberando como um trovão ancestral. Parar. A ordem fez o ar vibrar. O mestre da seita da espada não precisou erguer a mão. Sua presença bastava para deter os guerreiros. Seu espírito, supera o de todos nesta mansão juntos. Seus olhos abissais miraram Yong-shin, que, mesmo rodeado de hostilidade, mantinha o peito erguido. As palavras do mestre, raras como neve em pleno verão, fizeram os membros da seita da espada vacilarem. Mas uma voz se levantou em desafio. Vinha de um homem ruivo, com mantos carmesins, companheiro da mulher da seita da chama sangrenta que havia morrido ali mesmo. Matem-no! Silenciem-no! Mesmo que seja parente da seita do Forte Desolado, um cadáver não fala. O nome da seita proibida fora dito. A atmosfera ficou densa. Eles sabiam da conexão do garoto. Sabiam que ele era mais do que um simples filho da família Jeon. Chefe de mesa. A voz de Yong-shin soou como um comando imperial. O homem, deitado entre os escombros, estremeceu. Fingira-se de morto, mas não podia ignorar aquela voz. Esse sim, jovem mestre. Ele se ergueu cambaleante. Não era um homem comum. Yong-shin prosseguiu. Você disse que a rede de informações cobria Chine. Esses homens invadiram com apenas uma dezena, sem bloqueio. Não me diga que os ouvidos da família Jeon não alcançam Yanjian. Não. Yanjian está perto. Sim, era o suficiente. A seita do Forte Desolado poderia ser alertada. Mesmo que Yong-shin não fosse parente direto do líder, sua linhagem não era comum. O garoto puxou sua espada do corpo morto. Um rastro de sangue seguiu a lâmina. Silêncio. Um garoto de 15 anos impunha respeito sobre uma seita inteira. O ruivo rugiu novamente, desesperado. Ele está na nossa lista negra. Temos que matá-lo. Mas a atmosfera mudava. O medo sutil mudava de lado. Yong-shin falava com frieza. Você acha que a seita do Forte Desolado moveria guerra contra os 13 céus por causa de uma rixa confessada pelo neto de um antigo comandante? Ele não era neto do líder, mas era sangue de um comandante da seita do Forte Desolado. O peso disso não era leve. Cliff Edward, observando Yu-sin ao longe, murmurou. Neto de um comandante. Isso é problemático. Ferir o sangue de um ancião da seita do Forte Desolado era um crime que nenhum dos 13 céus ousaria pagar. Mas o mestre da seita da espada, impassível, falou. Minha decisão de poupá-lo não se baseia nisso. Mestre! Bum! A cabeça do guerreiro ruivo explodiu. Uma espada não vista foi usada. A energia era absurda. Seita da chama sangrenta. Eu disse para parar. Nem um olhar para o corpo. Apenas se voltou para Yong-shin. Gosto de você. Seu talento. Seu espírito. Se não tivesse laços com a seita do Forte Desolado, eu teria feito meu discípulo. Suspiros ecoaram entre todos os presentes. Não só subordinados, mas também os mestres da seita Zongna estavam atonitos. Responderei a qualquer desafio. Venha em busca de vingança. Yong-shin embainhou a espada. Passou pelos corpos dos familiares e moveu, com cuidado, seu irmão mais velho e a cunhada. Pisou firme no chão. Clac! Uma câmara secreta se abriu. E lá, encolhida, estava a menina. Sua sobrinha, Ia.
Ele a fez dormir com um toque de energia e a tomou nos braços. Jeon-Jon-san, o segundo filho da família, apareceu ao longe. Seus olhos vacilaram ao ver Yeon-shin. Sem palavras, Yeon-shin entregou-lhe a menina. Crie-a em Zongna, por todos os meios necessários. E você? Estarei muito ocupado cuidando de mim mesmo. Jon-san gaguejava, envergonhado. Mas Yeon-shin falava com firmeza. O talento de Ia é melhor que o seu. Eles a aceitarão. Suplique, se for preciso. É sim. E o sim se aproximava com seus seguidores. Mesmo feridos, se mantinham de pé, como verdadeiros guerreiros. Jovem herói. Não mais apenas o filho de Jeon. Agora, um título. Um reconhecimento. Você vai para a seita do Forte Desolado? Preciso. Não tenho outro lugar para crescer. Junte-se a nós em Zongna. Convido-o com sinceridade. Surpresa total. A oferta era irrecusável. Um convite para ser discípulo direto do líder da seita Zongna. Yeon-shin, porém, recusou. Educadamente. Definitivamente. E o sim, ainda assim, lhe disse. As portas de Zongna sempre estarão abertas. Você conhece alguma forma de obter o fruto da árvore celestial? E o sim arregalou os olhos. Somente o senhor da seita do Forte Desolado pode concedê-lo. Então devo ir até lá. Mesmo entre nossa nobre raça, essa fruta é sagrada. Então farei por merecê-la. A despedida entre os dois foi silenciosa, mas solene. No dia seguinte, Yeon-shin foi ao leito de morte de seu pai. Ajoelhou-se. Segurou-lhe a cabeça. Sou eu, seu terceiro filho. O velho reconheceu a voz. Suas palavras foram as últimas. Treinamento. Dinâmico da família Jeon. Criado por um Jeon. Yeon-shin respondeu apenas com silêncio. Meu filho, tem o potencial de um grande mestre. Silêncio. Fala, galera. Se você chegou até aqui, já sabe, esse é só o começo. Tô começando agora nesse estilo de vídeo, aprendendo na raça mesmo, e ainda tem muita coisa para ajustar. Mas a vontade de contar essas histórias do jeito certo, essa tá gigante. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like, comenta o que achou e, principalmente, manda aí suas sugestões, de melhorias, de próximas novels ou manhas que você gostaria de ver aqui no canal. Esse canal é feito para quem ama essas histórias tanto quanto eu. Então vamos construir isso juntos. Valeu por assistir até o fim, e se puder se inscrever, já ajuda demais. A gente se vê no próximo capítulo.